Urge, ele tem um público. E aí deu certo, eu não olhei para trás, né? Então, agradecer aí quem está entrando. A Tânia ela está em Portugal, a Tânia Trevisan. A Tânia, ela trabalha com, e hoje eu sou embaixadora também de um grupo de mulheres, que é o Integral Woman, que a gente faz uma ajuda mútua. Como que vocês estão fazendo, né? Criando lives também, para ajudar as pessoas. A gente acabou de sair de uma live de nutrição, que foi bem interessante, né? Foi ótimo. Então, agradecer e Alexandre, que estão todos aí para acompanhar a live. E, assim, eu já, nessa parte do inglês, eu trabalho já há 10 anos, né, que eu dou aula de inglês, e eu comecei a ver que tinham pessoas que aprendiam de um jeito, outras que aprendiam de outro, e aí eu fui entender um pouquinho sobre a metodologia do coaching. Aconteceu de 2 alunos meus, né, eram pessoas executivos que eu estava atendendo, e eles falaram assim: Cris, você está me ajudando mais que meu coach, né? E aí eu fiquei com aquilo, né, coach, treinador, tá tudo bem, estou fazendo o meu trabalho. E aí um dia um instituto de coaching me ligou, e aí eles falaram assim: então é que você acessou a nossa página? Eu falei: acho que não, né? Aí quando na hora de despedir, assim, então a gente agradece, né? E aí ela falou o nome do instituto e coaching. Aí quando ela falou essa palavra, eu falei: opa, peraí, coaching, me fala um pouquinho mais disso. E aí eu fui aprender sobre coaching. Aí acabei me tornando Master Coach, fui aprender sobre a PNL, hoje eu também sou Master PNL Practitioner aqui pelo pessoal do Grindr, que foi quem criou, né, a PNL junto com o Bandler. E aí acrescentei a psicologia positiva, então eu faço todo esse trabalho, né, e a hipnose para aprofundar o aprendizado do inglês, para que o aprendizado do inglês seja mais rápido. E por que isso? Porque o inglês, ele realmente ajuda as carreiras, né? Então, nesse momento que a gente está vivendo, é um momento que talvez as coisas fiquem mais competitivas, então a gente aproveitar essa quarentena e até para tirar aquele peso, né, de que muito aluno chega para mim, né, eu falo coach-aluno, né, e fala assim: Cris, eu odeio inglês, e aí, né, eu tenho que aprender, a empresa está pedindo, mas eu odeio inglês. Fala assim: calma, vamos tirar esse ódio do coraçãozinho, eu vou ensinar uma metodologia que você vai ver que ela funciona, que ela é muito mais intuitiva, e hoje é o que eu estou trazendo para vocês aqui, né, que essa é a primeira aula que eu dou, eu falo que é a minha aula zero. Essa aula ela é mais em português, né, mas eu vou ensinar os fundamentos de como você faz para aprender inglês. Hoje eu sou especialista em ensino de inglês para falantes da língua portuguesa. Por quê? Porque nesses 10 anos eu entendi onde é que a gente erra, onde é que o brasileiro, o angolano, o português, onde é que a gente erra, né, e isso ficou mais fácil para a gente ir direto nessa questão do que faz a gente travar, às vezes, quando está falando. Então, eu vou dar várias ideias aqui para vocês e eu vou pedir para que vocês, se alguém está aí pensando, puxa, né, eu não chego a odiar o inglês, que eu não gosto dessa palavra, né, mas eu não gosto, né, e eu sempre me senti obrigado a aprender e tal. Então, para vocês desconstruírem tudo isso e entrarem nessa aula mesmo com esse coração aberto para entender, né, como é que funciona a nossa mente e tudo, para a gente aprender melhor, mais rápido. Geralmente o aluno ele fica comigo por um tempo e eu falo: agora você já pode voar, vai sozinho, já sabe onde procurar, o que fazer, e essa aula de hoje é para isso, né? É uma masterclass mesmo, minha aula zero, onde a gente muda a mentalidade sobre como aprender inglês, né? E aí, com relação a perguntas,
eu não vou estar olhando o chat assim num primeiro momento, mas eu estava pensando em deixar um tempinho no final para esclarecer algumas dúvidas, né, algumas coisas que vocês tenham. Ou assim, eu não sei se é porque eu acho que com 1 hora é muito difícil passar em 1 hora, né, tudo que eu tenho para passar, por isso eu até vou correr aqui um pouquinho nessa apresentação, mas se vocês tiverem alguma coisa, deixar para os 15 minutos finais, eu estava pensando para a gente não interromper tanto, porque senão fica muito picado, né? Então, eu vou abrir aqui o meu PowerPoint, vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui, com a tela do Zoom aberta, deixa eu abrir aqui. E acho que eu coloco nesse modo aqui, né? Estão conseguindo ver? Tá tudo ok? Todo mundo ok? Vendo o que eu... Ok, tá joia. Então, ok. Então, vamos lá, né? Hoje eu trabalho também um pouco com consultoria de carreira, né? Eu mudei um pouco desde que eu saí do Brasil, isso em agosto do ano passado. Eu ainda tenho alguns clientes no Brasil, mas é uma consultoria assim para LinkedIn, para currículo, o que você coloca que vai fazer efeito, que vai fazer com que as empresas te encontrem em inglês e em português, né? Então, eu vou passar aqui essa primeira tela e eu vou falar do roadmap. Deixa eu só tentar puxar aqui. Vocês conseguem enxergar a tela inteira? Ok, então vamos lá. Então, o roadmap, né? Como é que a gente trabalha o roadmap? Eu sempre falo, o que é saber uma palavra, né? Então, eu começo pela palavra, porque a palavra é o jeito que a gente traduz os nossos sentimentos e emoções, é como a gente expressa isso, mas a comunicação, ela é muito além da palavra, né? E depois tem um slide que fala disso, né? A gente acaba usando a comunicação falada em apenas 7% da nossa comunicação, porque a gente comunica com o corpo e a gente comunica com a nossa voz. Então, a primeira coisa que eu peço para a pessoa entender é o contexto, né? Então, nós como adultos, e quando a gente vai aprender um idioma como segunda língua e não como língua mãe ou língua nativa, o que acontece? A gente acaba absorvendo os contextos, quando a gente é pequeno, de uma maneira muito intuitiva, né? A criança está lá, ela está observando o que está acontecendo e a linguagem vai entrando na cabeça, a pessoa vai entendendo que naquele contexto aquela linguagem funciona ou não, e vai vendo muito pela mãe ou pelos contatos das primeiras pessoas da família, né? Então, assim, a palavra, ela é positiva ou negativa? A minha mãe tá brava quando ela fala ou ela tá feliz quando ela fala, né? Então, esses são os primeiros contextos que a gente tem. Mas depois, quando a gente vai crescendo, a gente esquece de associar isso ao aprendizado de um novo idioma. E quando eu falo de contexto, é assim, aonde você está? Do que vai ser falado? Então, por exemplo, um contexto de aeroporto, se você for pensar, você entra ali no aeroporto e o contexto ele vai ser um aeroporto, o contexto ele é mais ou menos parecido num aeroporto no Brasil, em Portugal, né? Então os contextos são muito parecidos. E aí a gente tem que usar a nossa intuição para falar também o idioma. Eu vou aqui falar um pouquinho, além do contexto, né, o porquê que é importante, nesse contexto que a gente está, porquê que é importante ter um bom inglês. Então, assim, né, hoje os business internacionais, tudo que se fala é praticamente inglês, né? Então, por exemplo, com esse caso que a gente teve aí, dessa situação do coronavírus, a gente teve muito técnico chinês indo para o Brasil para nos ajudar, a gente teve as pessoas viajando aí no mundo, e aí o contexto, ele ficou essencial, por quê? Qual é o contexto dessa situação que a gente está vivendo? Como é que a gente pode ajudar? Sobre o que a gente está falando? E a língua que intermedia isso é o inglês. Porque muito raramente alguém vai falar tantos idiomas que possa se comunicar com todo mundo mesmo, e o inglês é uma língua mais fácil. Ela tem gramática, mas ela é mais intuitiva. Hoje também 50% de todo o conteúdo da internet ele está em inglês. Então, por exemplo, você dá uma pesquisa em português, às vezes você tem alguns resultados, mas se você conseguir fazer essa pesquisa em inglês, você vai ver que o número de resultados ele vem muito maior. Então, você consegue ter você consegue ter mais dados, mais informações. O inglês é a língua oficial em mais de 60 países, né? Então isso é uma coisa bem interessante da gente perceber, que a gente consegue realmente falar com muita gente aí do mundo. 1,5 bilhões de pessoas no mundo falam inglês, então quando a gente vai para qualquer lugar, a gente acaba contando com o inglês, né? Que ele vai nos ajudar e realmente ajuda. E uma coisa que é interessante, o Brasil, ele
está aí oscilando entre oitava, nona economia mundial, e entre 72 países, o Brasil foi considerado 72 países que a língua oficial não é o inglês, o índice de proficiência nosso foi considerado na 40ª posição. Então, o nosso índice de proficiência é baixo. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a média de fala de inglês do brasileiro é 5% da população brasileira fala inglês. Como foi? A primeira vez que o Anthony Robbins foi para o Brasil, eu estava trabalhando como staff voluntário para eles, e a gente, de 13 mil pessoas, nós distribuímos 12.500 headsets de tradução. E aí eu vi uma grande oportunidade, né? Eu já estava trabalhando com inglês, mas eu falei assim, poxa, coaching com inglês, né? Olha que coisa boa, né? E a PNL. Mas é isso mesmo, né? O brasileiro precisa cada vez mais falar inglês, e as empresas multinacionais hoje, elas têm exigido esse inglês no currículo, né? Então, você hoje tem um inglês fluente. E o que é um inglês fluente? É você conseguir sustentar uma conversa de qualquer assunto por mais de 15 minutos. Isso é considerado um inglês fluente, né? E aí tem os níveis de proficiência, né, que a gente vê, e aí se você conseguir falar de vários assuntos e você ter repertório para falar de vários assuntos, aí você já é um avançado, um proficiente, enfim. E hoje, quem fala inglês no Brasil, isso é uma estatística, ganha em média, uma estatística da Cato até, em média 35% a 58% mais, e tem mais chance também de encontrar um novo posicionamento, né? Então, acho que a maioria que está aqui entende, né, que o inglês é importante em algum momento aí na vida, na carreira, então, vamos lá, vamos continuar falando. As Golden Rules, né? Então, assim, quando a gente é pequena, também uma outra coisa que acontece é que a gente trabalha muito o nosso listening. A partir de 3 meses de idade, a gente já está com a nossa parte da morfologia, né, que a gente diz, a gente já está criado para ouvir. E a gente começa a escutar a nossa mãe, ali dentro da barriga mesmo, no útero. E a gente fica escutando, e até a gente falar, isso vai demorar mais ou menos 1 ano e 8 meses. A gente vai nascer e a gente, né, vai ficar ouvindo ali, ouvindo. E aí, quando a gente começa a falar, será que a gente fala de uma maneira correta? Ainda não, né? Então, a criança, quando ela começa a falar, ela fala meio tudo errado, ela fala, a mamãe vai ali corrigindo e vai ajudando. Então, a gente primeiro precisa trabalhar o listening e depois a gente começa a trabalhar o speaking e depois a gente começa a ler, que é aquela fase da criança, né, que ela começa a juntar as sílabas. O meu filho pequeno, ele está com 6 anos, é o Lorenzo, e ele fala assim, por exemplo, vamos dizer que é dog, D-O-G, dog, mas nenhum adulto quer falar desse jeito, né? Mas como a gente já passou por essa fase, a gente não quer passar por essa fase de novo, a gente acha que é diminuir a nossa condição. Mas a gente acaba passando de uma certa maneira por essa fase na hora da pronúncia, que é a parte de leitura, e depois a gente vai para a escrita, que é o nosso ativo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas assim, quem ouve bem, fala bem. Quem lê bastante, consegue escrever bem também. Então, os nossos passivos é quando a gente não está tendo que colocar a nossa criatividade, que é o listening e o reading. Na hora de falar, a gente tem que usar o nosso vocabulário ativo. Aí a nossa criatividade é o que está dentro da gente que vai sair. E por isso que a gente às vezes tem dificuldade. A gente fala assim, nossa, eu entendo tudo que a pessoa fala, mas eu ainda não consigo falar. Puxa, na hora que eu estou lendo, eu consigo entender, mas na hora que eu vou escrever, não dá muito certo. Então, assim, o que eu digo é que o listening e o writing, por exemplo, eles são primos, mas o listening e o speaking são irmãos, e o reading e o writing são irmãos também. E aí, entre eles podem ser primo-irmãos, tudo bem, mas quem ouve bem, fala bem, quem lê bem, escreve bem, ok? Então, indo para a próxima aqui, esse é o ciclo de ouro, né? Então, é isso mais ou menos que eu falei. Você primeiro aprende a ouvir, depois você começa a falar, e aí a mãe vai corrigindo, aí você vai para a leitura, e por último, você começa a escrever, a ativar. E é nessa hora que a gente ensina a gramática, não antes. Então, o que acontece com muitos cursos de inglês? Eles tentam enfiar a gramática goela abaixo, só que isso não é intuitivo para a gente, e aí não dá certo, porque a gente não consegue associar a gramática com a fala, com o que a gente tem que realmente reproduzir
porque a gente não teve essa base. Então, hoje eu vou falar um pouquinho dessa base, né? Então, aqui eu falei para vocês, né, dessa teoria, essa teoria do Albert Mehrabian. O que que ele diz? É a teoria da comunicação. Ele diz que apenas 7% da nossa comunicação é feita através de palavras e que a gente se comunica em 55% com a linguagem corporal e ele fala, né, a nossa voz, que é a nossa entonação, é a energia da nossa voz. E aí, só para ilustrar, muita gente fala assim para mim, nossa, Cris, quando eu estou no telefone no inglês, é muito complicado, porque eu não entendo nada. Por quê? Porque você perdeu 93% da comunicação quase, né? 93 não, você perdeu 55% da comunicação. Se o telefone tiver com uma voz ruim, chiada, aí você perdeu mais uma parte. Então, a gente perceber tudo isso, né? O nosso corpo fala, a nossa voz fala também. E da voz, vamos pensar assim, uma pessoa que a gente que é muito próxima a gente, se ela ligar para a gente no alô, a gente já sabe como ela tá. Ela não precisa falar muito, né? Se ela fala assim, alô, pela energia da voz, você já vai perceber como é que a pessoa tá. Então, a gente se comunica de várias maneiras, né? E aí, já dei uma pincelada aí no contexto, né? Então, eu sempre começo pelo contexto, que o contexto realmente é o mais importante. O contexto é onde você está, sobre o que você está lendo, o que está acontecendo. Então, vamos dizer que agora vocês tivessem que ler uma informação sobre essa pandemia ou coronavírus, né? Você, assim, a gente já viu tanto, a gente já escutou tanto, que se eu for ver isso em inglês, eu muito provavelmente, intuitivamente, eu vou conseguir entender muita coisa, né? Porque eu já estou conectada nesse assunto, eu já entendo esse contexto. E aí, falando de novo, né, de alguns contextos, um business meeting, por exemplo. Se eu trabalho com uma empresa, eu já sei mais ou menos qual é o contexto daquela empresa. Eu trabalhei como gerente de contas muito tempo aqui na Inglaterra e no Brasil também. E aí a gente percebia, né, que era estudar aquele vocabulário que eu precisava falar com aquele meu cliente, porque não ia fugir muito daquele assunto. A mesma coisa no aeroporto, uma entrevista de emprego. Então, uma entrevista de emprego, mesmo em português, acontece muito. Me fala um pouco de você. E a pessoa começa, Agora, e se você treinasse falar sobre você em inglês? Você não vai mudar, a sua essência é aquela. Você pode adicionar coisas conforme os anos vão passando, mas você é quem você é. Então, se você treinar, fica muito mais fácil para você ir adquirindo esse inglês. Então, esse que é a parte do contexto. Perceber, observar. O que acontece muito? Eu tinha uma situação que era uma crença limitante aí da matemática. Então, eu falava assim para mim, Cris, é matemática, 2 mais 2. Eu falava assim, matemática não, eu não sei matemática. Mas, Cris, é 2 mais 2. E eu percebo isso com o inglês também, né? A pessoa vem falando inglês e fala assim, não entendi, não entendi. Mas espera aí, se conecta no contexto para ver se você não consegue entender uma outra coisa. E hoje vocês vão ver que eu vou dar vários insights para vocês se conectarem com o inglês de uma outra maneira que vocês vão conseguir perceber o inglês que está sendo falado, tá bom? Bom, a próxima é vocabulário. Muito aluno chega para mim também e fala assim para mim, Cris, eu não tenho vocabulário. E eu falo assim, bom, depende do que é ter vocabulário, né? Então, assim, só para dar um exemplo, eu coloquei as fotinhos aí do dicionário. O dicionário de Oxford, ele deixou de ser impresso já há alguns anos, porque a última vez que ele foi impresso, ele estava com 22 volumes, cada volume com mais ou menos umas 700 páginas. Então, você imagina o tanto de vocabulário que tinha ali. Ninguém é um dicionário ambulante, e a gente não precisa se preocupar em saber tudo sobre tudo. E aqui, eu coloquei aqui o British National Corpus, ele é um estudo aqui da Inglaterra, onde eles juntaram várias universidades do mundo inteiro, principalmente as britânicas, né, Cambridge, Oxford, mas também algumas universidades de fora, e eles viram o que se fala de inglês no mundo. E pegaram os países onde inglês é a língua nativa. E eles chegaram a uma conclusão que existem mais de 100 milhões de palavras no contexto do inglês. Então, quando você fala assim, gente, 100 milhões de palavras, o que é isso? Eu não consigo nem imaginar. Só para vocês terem uma ideia, um falante fluente de inglês, não um nativo, um fluente, ele tem à disposição mais ou menos umas 10 mil palavras. Você fala assim, nossa, Cris, 10 mil palavras não é muito? Isso para você ter um nível de proficiência e ser um nearly native, que eles falam, né? Como você fosse um quase nativo. Alguma outra coisinha você não entende, alguma outra brincadeira, de repente, porque não faz parte do repertório, você não entende, mas você não precisa ter essa quantidade, né? 100 milhões, olha quantas palavras. E a gente também não tem isso na nossa língua mãe.
né? Então, para a gente não ficar tão preocupado com isso, com relação ao vocabulário. O que nós temos como ser humanos com relação ao vocabulário? A gente tem um vocabulário de repetição. Eu falei lá, né, se você tem uma pessoa querida, ela te liga e fala, alô, você já sabe como ela tá? No vocabulário de repetição, pensa uma pessoa que você convive muito. Essa pessoa, geralmente, ela tem um jeito de começar a fala, ela tem um jeito de desenvolver o raciocínio. Às vezes, você até sabe o que ela já vai falar. Isso acontece muito com o casal, né? Depois de alguns anos, você já nem ouve mais o que a pessoa vai falar, porque você já sabe mais ou menos onde é que ela vai terminar. E meio que a gente até tem aquela coisa, mas você tá me ouvindo? Você me ouviu? Aí a pessoa, ela não estava te ouvindo, ela desligou, porque ela já sabe, às vezes, como é que você vai começar e terminar, né? Então, o que é importante a gente pensar, né? Existe sim, né, algumas palavras que são as palavras-chave do vocabulário. A gente precisa entender a pronúncia dessas palavras e reconhecê-las. E a gente palavras, ver quais que são as nossas palavras de repetição. O que a gente repete? A gente não precisa saber tudo sobre tudo, mas as nossas palavras de repetição, os nossos jargões, é importante que a gente conheça. Então, assim, nesse tempo dando aula de inglês, eu já dei aula assim, para advogados, para médicos, para pessoas da área de humanas, exatas, enfim. E cada um tem o seu tipo de vocabulário. E a gente desenvolve aquele vocabulário, é o vocabulário de repetição. Ah, Cris, mas e se surge uma outra palavra? Pergunta. Porque em português a gente pergunta, e aí em inglês a gente fica com vergonha, né? Então tem que perguntar mesmo. E aí tem até um jeito de perguntar, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá certo? Lê, você está acompanhando? O Lê está aqui do lado, ele está acompanhando o toque, que eu não sei se tem alguma pergunta, mas se vocês tiverem alguma pergunta, deixem aí no chat que depois eu respondo. Bom, tradução e interpretação. Translations and interpretations. Eu tomo muito cuidado com isso, eu não gosto muito de tradução. Por quê? Tradução é a maneira mais rápida de você entender um idioma, mas ela também é uma maneira que você acaba deceiving, né, o seu próprio cérebro. O cérebro, ele gosta de economizar energia, ele não gosta de nada difícil. Então, se a sua língua mãe é mais fácil, ele vai sempre para a sua língua mãe. Então, quem aprendeu com o método de tradução acaba demorando um pouco mais, porque você triangula a informação, em vez de você tentar pensar imediatamente na língua. Porque você vai fazer aquele né, passagem de inglês para o português, para depois do português para o inglês, isso acaba atrasando a tua fala. Então, eu prefiro não usar a tradução. A tradução é uma parte do roadmap, mas ela é uma parte pequena. O que a gente faz? A gente explica a palavra. Em vez de você traduzir, você explica, porque é isso que vai acontecer quando você estiver conversando com um nativo ou com uma pessoa que não fala a sua língua. Não dá para traduzir, não tem como. Então, você tem que intuitivamente perceber qual era aquela palavra e não ficar só usando a tradução. Eu tenho gente que fala assim para mim, Cris, eu estou colocando Netflix aqui e eu coloco o subtitle ali em português. Funciona? Não. Porque aí você vai fazer um exercício de leitura do português e o inglês ele vai meio que nem entrar na sua cabeça, ele vai ficar ali meio que periférico, porque você vai prestar atenção mais no português, porque o teu cérebro vai gostar mais disso, ele economiza energia, né? Então, a gente evitar esse tipo de tradução e interpretação. Hoje existe muita tecnologia, até um tempo atrás um aluno meu falou assim, Cris, mas agora tem um device aí, um Geiger, né, que a gente põe aqui na orelha e ele traduz automático, né, e assim, e se falhar, né, tem todas umas coisas aí que é melhor aprender mesmo o idioma, ainda mais o inglês, que é falado em várias partes do mundo, né. Então, tradução e interpretação é uma das partes, mas eu diria que ela é uma parte bem pequenininha para a gente aprender o inglês, é deixar para o último caso mesmo. Vamos dizer que eu te dei várias explicações sobre uma palavra, você não pegou nenhuma, e eu falo assim, tá bom, me fala o que significa essa palavra, me fala a tradução, aí a pessoa me dá a tradução, mas o significado é um pouquinho diferente, né? O que é o significado da palavra? É o que ela representa. Então, por exemplo, se eu perguntar assim, cachorro, né? Eu posso falar dog, é um cachorro. Não, é um tipo de animal, and this animal goes like that, and then you understand, ok? Então é mais fácil aprender assim, que é como a criança aprende, porque a criança ela não tem nenhuma associação, né? Então você vai dando, como se fosse pecinhas do quebra-cabeça. Você não traduz para uma criança. Uma criança, se ela aprender que, por exemplo, isso aqui é uma cadeira e é uma chair,
e é, sei lá, uma senha, o que for, ela vai aprender as 3 línguas, ela não tem problema com relação a isso. E o adulto não, ele já tem um significado significante, que é aquela coisa, isso é uma cadeira e ele quer traduzir. Então, evitar essa tradução, porque você consegue aprender muito mais rápido. Bom, linguagem passiva e linguagem ativa. A linguagem passiva é o listening e o reading, né? Então, é quando você está escutando inglês e quando você está lendo inglês. Por quê? Porque você não tem nenhuma criatividade colocada nisso, né? Você não precisa criar nada. Então, você acaba absorvendo e por isso que a gente acha que é mais fácil. Mas existe um processo, né, para você acelerar isso. O listening, muita gente fala, ai, Cris, eu tenho dificuldade de ouvir o nativo porque ele junta tudo, né? Ele meio que faz aquelas emendas lá. Ninguém vai falar assim, how are you? A pessoa vai falar, how are you? Né? E ela vai juntar tudo. E tem até um estudioso que é o Richard Caldwell, ele ensina principalmente o listening. E o que ele fala? Que a gente tem o greenhouse, né, que é a estufa, é onde as plantinhas estão lá, todas bonitinhas, seriam as palavras, né, elas estariam lá todas bonitinhas. Aí eu pego aquelas palavras e coloco no jardim. Aí é o jeito de falar de um professor. So, for example, what is your name? É um pouquinho mais lento, um pouquinho mais devagar e a pessoa entende. Mas só que, infelizmente, ninguém fala assim. A pessoa acaba falando naquele método que não é nem o estufa, né, a casinha lá bonitinha, nem o jardim, é o jungle, que é a selva. E todo mundo fala, blá, 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 ninguém tem letra de forma. Mas aí o que a gente pode fazer? Como falantes da língua portuguesa ou de qualquer outro idioma que não seja o inglês, porque um americano, um inglês, eles estão muito acostumados a chegar em qualquer país e já sair falando inglês, porque eles assumem que você vai falar inglês. Então a gente pode dizer, olha, inglês não é minha primeira língua, você pode falar mais devagar? E aí ele vai falar devagar, e vai tentar explicar um pouco mais a linguagem, vai usar linguagens que sejam mais acessíveis, mais fáceis de entender. Então, essa parte do listening a gente tem que perguntar um pouquinho mesmo. E o reading é aquilo, né? Você começa a entender como é que as palavras são pronunciadas e você tem que ler bastante também, ajuda. Aí tem gente que fala assim para mim, Cris, mas eu não quero aprender a ler, eu só quero ouvir e falar. Tudo bem, aí você não precisa daquele processo de leitura, mas o processo de leitura já vou falar um pouquinho para vocês também, como é que a gente faz isso de uma maneira bem rápida, tá bom? Bom, vamos lá. E aí, a linguagem ativa, que é o speaking e writing. Quando a gente fala do passivo, acaba falando do ativo também, né? Então, já falei um pouquinho da fala e da escrita. Você prestar atenção. O ser humano hoje, ele está perdendo um pouquinho dessa coisa da memória manual. Sabe como é que escreve isso aqui? É com C cedilha, C, como é que é? E a gente vai lá e escreve, fala, peraí um pouquinho, aí você escreve e lembra como é que é a palavra? Isso é a memória manual que a gente tem. Então, a gente está perdendo um pouquinho isso. Então, é bom escrever, tentar realmente pegar lá o próprio punho e escrever, copiar coisas, isso ajuda bastante. E o falar não tem jeito, né? Uma vez eu lembro que eu estava treinando no executivo e ele fazia uma palestra e ele falava assim para mim, Cris, eu vou falar disso, eu vou falar daquilo, eu vou falar daquilo. Eu falei, não, então fala. Mas falar agora? Fala agora. Você não vai falar? Então fala, já aproveita e já começa aí com a sua fala. Ok. Vamos pensar no tipo de linguagem. Muita gente fala assim para mim, Cris, eu não entendo o que tal pessoa está falando. E aí, a gente tem vários tipos de linguagem. A gente tem a linguagem formal, a linguagem informal, a linguagem mais de negócios. A gente tem o inglês mais acadêmico, tem o inglês cockney, tem o inglês slang. Slang são gírias, né? A pessoa que fala muito com gíria. O cockney é aquele inglês de rua, sabe? O street English, que nem é um inglês muito legal para a área de negócios. Então, uma época eu estava dando aula para uma moça e ela queria estudar na New York Academy, que é de drama, né, para teatro, para se tornar atriz. E aí a mãe dela falou assim, olha, Cris, ela precisa aprender inglês, tal, né? E aí eu falei assim para ela, você precisa assistir coisas que você gosta, né? Não precisa ser pesaroso em inglês. E ela era daquelas que odiava inglês. Então vai aprender alguma coisa que você gosta, vai escutar o que você gosta. Aí um dia ela chegou para mim e falou assim, hi, que seria o Hi Chris, how are you? Ou Hi Chris, how are you? E ela falou assim, hi, esse é o inglês cockney, aquele inglês de rua. E eu, ok. Aí um outro dia ela, que é o isn't it. E aí, isn't it, ela transformou em E aí eu vi que ela tava, eu falei assim, ei, peraí, o que você tá ouvindo, né?
Ela falou, eu amo o Eminem, eu gosto muito do Snoop Dogg, até coloquei os dois juntos aqui, lembrando dela, né? E então eu ouço muito eles, eu ouço muita entrevista com eles. E eu falei, olha, só toma cuidado, porque esse inglês não é acadêmico, não vai te ajudar a entrar numa faculdade. Então a gente percebeu o que a gente está assistindo e como é, que tipo de inglês que a gente está absorvendo. Eu prefiro um inglês mais formal, né? Um que flutua um pouquinho entre o formal e o informal, o acadêmico, de negócios, eu prefiro desse jeito. E aí filmes ajudam bastante nessa coisa de que tipo de língua que a gente vai preferir falar, né? Então, para a gente prestar atenção que tipo de linguagem está falando. Uma pessoa que eu adoro ouvir falar é a Rainha, ela fala muito pausadamente, ela fala muito corretamente, por quê? Porque chegou um momento que metade do mundo era da Inglaterra, e eles precisavam se comunicar com todos os países do Commonwealth, que são países que também são colônias, que eram colônias da Inglaterra. Então, ela falava de uma maneira sempre pausada, sempre fácil, pronunciando as palavras corretamente. Com esse jeito de falar, você raramente vai ter misunderstanding na comunicação, você não vai conseguir se comunicar apropriadamente. Então, eu acho melhor pecar pelo excesso, ter um inglês um pouquinho mais formal, um pouquinho mais acadêmico. E depois eu vou falar por que o brasileiro está na vantagem com relação a isso, tá? Guardem aí essa daí que na hora vocês vão ver que é uma vantagem que a gente tem. Bom, indo para accents and pronunciation. Então, assim, tem vários tipos de accent, o British accent, American accent, o accent do japonês, o accent do indiano, cada um vai falar inglês de um jeito, né? Então, há um tempo atrás, eu estava dando aula para alguns executivos da GlaxoSmithKline e eles falaram assim, nossa, o nosso VP, ele é da Índia e a gente não consegue entender o inglês dele. Você consegue ajudar? E eu falei, olha, eu não consigo, porque o meu accent, ele flutua entre o britânico e o americano. Mas, o que a gente pode fazer? A gente pode ouvir a gente pode ouvir assim, Bollywood, que já é um pouquinho mais, já tem suavização de acento, né, de accent, que é a pronúncia, mas a gente pode também tentar escutar algumas entrevistas com algumas pessoas da Índia para facilitar esse entendimento do inglês do indiano. Então, a gente vê o que é importante. Com relação a British accent, American accent, eu falo que quem fala inglês, né? Então, é importante a gente perceber. Então, às vezes eu solto lá um meta, às vezes eu solto um matter, water, né? Então, dependendo de como você vai falar, um gonna, que é o going to, que o britânico não usa tanto, né? Então, a gente começar a perceber isso também. Há um tempo atrás, eu dei aula para um aluno, ele trabalhou num banco chinês por muito tempo. E ele era brasileiro, bem cara de brasileiro, e ele tinha um sotaque de chinês. Então, era muito engraçado. For example, when he would speak English was very nice, very interesting. E ele não conseguia emprego em outras multinacionais, porque ficava um pouco engraçado, né? E, infelizmente, existe todo, né, um preconceito com relação a accents, essas coisas. Então, a gente faz, às vezes, um processo que é uma suavização de accents. E aí, a gente fica aí com o inglês um pouquinho mais próximo ao inglês nativo, tá? Então, é importante a gente perceber isso também. Qual que é o accent? E hoje, aqui em Londres, só para vocês terem uma ideia da estatística, hoje, de cada 4 londrinos, 3 não são nativos. Então, vocês imaginam como a cidade é cosmopolita e como a gente vai precisar falar inglês com pessoas de outras partes do mundo mesmo, né? Então, hoje, por exemplo, no Brasil, tem muita empresa que precisa fazer negócios com a China, com a Índia, com a Rússia, e aí é importante aprender a falar esse inglês um pouco mais fácil de pronunciar, como o inglês da rainha, tá bom? Bom, vamos passar aqui para a próxima. Que eu também, essa daí é uma outra coisa que eu falo, prestem bastante atenção, né, que é a lei 80-20, que é a lei do Pareto, no inglês isso também funciona. Então, assim, 20% daquele todo vocabulário que existe, aqueles 22 dicionários, aquelas 100 mil palavras, né, milhões de palavras, então o que a gente faz? A gente concentra nas mais usadas. E essas mais usadas, elas vão corresponder a 80% de todos os textos que são escritos em inglês. Olha que interessante. E isso hoje a gente consegue provar porque eles fizeram uma varredura em vários sites de busca, livros, né? Porque hoje está tudo eletrônico. Eles fizeram uma varredura e chegaram na língua que é preciso, né? Para você falar inglês rapidamente. Então, é concentrar
20% de todo o vocabulário que se fala, o vocabulário mais frequente. Lembra que eu falei que o ser humano não é muito criativo? A gente geralmente utiliza as mesmas palavras o tempo todo e as palavras ficam na moda, né? Então, por exemplo, agora está na moda em português alavancagem, que é uma palavra que aqui também está na moda, leverage. E aí, quando você entra no dicionário, lá até o do Google mesmo, você vê o uso dessa palavra ao longo dos anos. E aí você percebe, você fala assim, caramba, né? Essa palavra tá meio fora de moda. E se eu falar, de repente, eu sou mais eloquente. E aí você consegue fazer umas brincadeiras aí com a linguagem, né? Então, uma outra coisa é a repetição. A gente repete muito o nosso vocabulário, né? A gente tem um vocabulário de repetição. Então, perceba qual é o teu vocabulário de repetição. Quais as palavras que você mais usa. Aqui, eu prestaria atenção também nos cognatos e falsos cognatos. O que são isso? São aquelas palavras que parecem, mas não são. Então, por exemplo, tem gente que fala assim para mim, Cris, eu assisto o filme com a Legend. Legend é lenda e não é o subtítulo, não é a legenda do filme, né? Então, a gente tomar cuidado. E aí, quando essas palavras vêm, eu falo assim, o brasileiro erra muito essa palavra, cuidado. E aí a gente fica sabendo quais são os falsos cognatos que a gente deve tomar cuidado para não falar. Vou dar um exemplo rapidinho. Uma vez eu fui aqui na Câmara de Comércio Brasileira, aqui na Inglaterra, e eles estavam chamando vários executivos britânicos para investir no Brasil. E o rapaz, ele era do consulado, né, ele representava a embaixada, na verdade, ele estava fazendo um discurso e ele falou assim, I pretend to tell you a lot of good things about Brazil. Só que o pretend é um falso cognato, porque ele significa fingir. E dali ele falou assim, eu vou fingir que eu vou falar um monte de coisa boa do Brasil. E aí os britânicos que estavam ali, um ficou olhando pro outro, meio assim, tipo, e ele vai dar uma risada, ele vai brincar. E como ele não fez isso, a partir daquele momento, tudo que ele falou ficou meio que invalidado, porque todo mundo ficou meio na dúvida. Eu entendi porque eu era brasileira, e na hora eu virei pro meu marido e falei, ele matou a apresentação dele aí nessa palavra, porque era um falso cognato. Então, a gente aprender quais são esses falsos cognatos, né? E a morfologia, que eu gosto muito, morfo quer dizer forma, e aí a forma das palavras. E aí eu trabalho com sufixos, prefixos. Então, assim, quando eu tenho um prefixo, o prefixo ele vai mudar o significado da palavra. Então, por exemplo, a gente está feliz e infeliz. Eu mudei a palavra, né? Eu coloquei uma coisinha lá na frente e mudou o sentido da palavra. Ela virou uma palavra negativa, né? E quando eu coloco um sufixo, eu mudo a classe gramatical da palavra. Então, por exemplo, atento, ok? Ou estar atento, vamos dizer. E aí eu coloco atenção, attention. Eu mudei, eu troquei a palavra ou de verbo para substantivo, de substantivo para adjetivo. E aí uma dica que eu dou na morfologia. Cada palavra em inglês, às vezes elas se transformam em 10 outras palavras, 5 outras palavras, 6 outras palavras. Então, a morfologia é um jeito rapidíssimo de você melhorar o teu vocabulário. Então, você sabe lá o verbo, e aquele verbo ele vai se transformar, pelo menos, cada verbo se transforma umas 5 vezes. Isso dando, tem uns que não, e tem uns que se transformam até 15 vezes, né? Então, se você for pensar, você sabe o radical da palavra, e aí, mais ou menos, você percebe como é que ela se transforma. Então, desculpa, mudei aqui sem querer. Então, assim, na morfologia, por exemplo, tudo que termina com teli é o tli, teli é o mente, tudo que termina com o xion é a ação, então é um verbo transformado em ação. Então, por isso que a gente brinca no português que é o embromation. Porque o embromation, pela lógica da língua, pela gramática da língua, ele funciona. Por incrível que pareça, ele funciona. Porque mesmo que a palavra não exista e a pessoa fala assim, será que a pessoa inventou essa palavra? Mas pela lógica da língua, ela vai entender o que você está querendo dizer. Você pôs o verbo, colocou um xion e a pessoa vai entender o que você quis dizer. E funciona, gente. Eu estou entre indas e vindas aqui da Inglaterra desde os meus 24 anos. Hoje eu estou com 45 e eu ensino isso para todo mundo porque é um jeito muito rápido de você falar inglês. Aí você fala assim, mas e se eu falar uma besteira? Na maioria das vezes, não. E aí, daqui a pouco, eu vou falar por que não, tá? Bom, enfim, a morfologia é um jeito rápido de adquirir vocabulário. E aí, a combinação de palavras, que é uma outra coisa. A gente tem lá preposições, né? E cada preposição, ela tem... Deixa eu ficar de olho aqui no horário. Não, estamos aqui com o horário. Cada preposição, ela tem assim... Se você olhar nas gramáticas, você vai ter lá umas 36 aulas nas gramáticas sobre preposição.
E aí fala assim, ai caramba, eu não entendo essas preposições, eu erro toda a preposição. E aí isso é um detalhe da língua. Mas se a gente for pensar nos verbos que a gente mais usa, existem os verbos que eles têm as preposições dependentes. Quer dizer, quando eu falo listen, eu já percebo que tem o listen to, close a deal, good night. Esses daí são outras combinações, são combinações de palavras, são palavras que vêm juntas e elas juntas significam uma coisa. Chunks são pedaços de linguagem, né? Então, por exemplo, imagina quando eu vou falar para vocês, se eu falar assim a palavra alfabética. Na hora, na cabeça, já vem a outra palavra, que é o order. Essas palavras, elas meio que gostam de estar juntas. Então, assim, por exemplo, aqui eu coloquei, né? Close a deal, que é fechar um contrato, fechar um deal, né? Que a gente até usa deal até em português, né? Mas elas vêm juntas também. Deeply regret, que eu me arrependo profundamente. Olha como a gente fala em português sem perceber. Quantas vezes a gente fala, nossa, me arrependo profundamente. Isso é uma colocação. Essas palavras, elas gostam de vir juntas, né? Eu não sei se vocês conseguem enxergar tudo aqui. Tá dando para enxergar? Ok. Aí tem o having said that, take a risk, save time, economizar tempo, trabalhar para, trabalhar por, né? Então a gente em português tem essas combinações, mas a gente não percebe mais. Por quê? Porque já virou hábito nosso, né? Então, por exemplo, qual a diferença de eu falar assim, em São Paulo e no Rio? A gente não pensa na gramática disso. Me explica, por que você fala em São Paulo e no Rio? Rio é uma cidade, São Paulo também. Por quê? As duas são substantivos masculinos. E aí, por que você usa assim? Não importa a gramática. Importa que você aprendeu que isso é uma combinação e que você usa desse jeito. Então, a gente prestar atenção nessas combinações fica mais fácil do que da gente entender o que a outra pessoa está falando no diálogo e você também tem mais facilidade em conversar. Então, isso é uma coisa super interessante, estudar as colocações, os idiomas. Então, às vezes o aluno pergunta assim para mim, Cris, qual que é a preposição que vai aqui? Existe um dicionário que você coloca assim, a palavra e você coloca collocations. E você sabe quais as preposições que combinam com aquela palavra, quais os verbos que combinam com aquela palavra, quais os adjetivos que combinam com aquela palavra, e fica mais fácil de você aprender inglês mais rápido. Então, eu prefiro usar collocations, em vez de dar 36 aulas de gramática explicando a regra disso, a regra daquilo, eu falo assim, ó, talk to, falar com, talk about, falar sobre. São mais intuitivas para a gente. A gente não precisa ficar, né? Decora aquelas que são 80-20, aquelas que fazem parte do teu vocabulário. E aí, rapidamente você consegue fluir no teu inglês, né? Bom, aqui falei um pouquinho de word combinations. Vamos para a próxima. Eu estou dando uma passada, tá, gente? Porque depois a gente pode estudar tudo isso a fundo, mas isso é um jeito de vocês, na quarentena mesmo, pega esse roadmap e destrincha ele lá. O que é a morfologia? Vocês vão ver como o inglês de vocês vai, assim, do zero para o intermediário muito rápido. E não é brincadeira, isso acontece mesmo, tá? Bom, aqui é uma surpresa para os brasileiros, né? O inglês, ele é uma língua que, assim, quando a Inglaterra foi colonizada, quem que estava aqui, né? Estavam os ingleses, estavam os druidas, e eles falavam o inglês. Vieram os saxões do norte e eles incluíram a língua saxã também. Em algum momento, principalmente na época da igreja, né? Roma chegou e aí Roma veio com o latim, né, que eles vieram colonizar também aqui a Inglaterra, né, e eles vieram com o latim. E aí vieram, né, as pessoas que eram do clero, e eles vieram com essa coisa de juntar com a monarquia, enfim, várias coisas aconteceram nesse período, e também tiveram muitas invasões francesas aqui e tal. E aí o que aconteceu? Todas essas invasões fizeram com que metade do que se fala em inglês tenha vindo do latim. E aí você fala assim, nossa, verdade, verdade. Há um tempo atrás eu dei aula para uma amiga da minha mãe e ela falou assim para mim, Cris, eu tô indo para Nova Zelândia, eu preciso aprender inglês assim, ó, a toque de caixa. E eu preciso ler esse monte de formulário que eles me mandaram que eu preciso preencher, eu não sei como é que... Falei, então tá, vamos pensar. Contexto. 40% do inglês você já sabe, principalmente o inglês técnico e mais acadêmico. Dá uma lida aí. Olha as palavras que parecem com o português, olha com carinho para as palavras. Ela começou a olhar, nossa, isso aqui é igual ao português, isso aqui é igual ao português, isso aqui é igual... Muitas palavras são parecidas com o português, 40%. Então aí você fala assim, Cris, então você está me falando que eu entendo 40% do inglês? Sim, eu estou afirmando. Em qualquer texto acadêmico, às vezes até mais. Porque qual que era a linguagem do pessoal que vinha de Roma? Era do clero, da nobreza, né? Quem falava latim era o pessoal do clero. Hoje até muitas escolas aqui ainda estudam o latim.
né? Então, esse 40% do latim é um jeito rapidinho da gente pegar o inglês. E aí, o que a gente trabalha? A pronúncia. Porque a gente já sabe como vai ser usada essa palavra, em que contextos, como é que a gente vai ativar esse vocabulário, a gente já sabe um monte de coisa. A única coisa que a gente precisa prestar atenção é na pronúncia. Então, aqui, por exemplo, ó, capacity, economy, sensation, debate, information, intelligence, administration, production. Essas palavras você entenderia só porque elas vieram do latim, tá bom? E isso são 40% de todo o inglês que é falado, tá bom? E até uma coisa que eu acho legal, eu tinha uma chefe, ela falava assim para mim, Cris, você tem um inglês muito sofisticado. Onde você aprendeu o teu inglês? E eu pensava assim, nossa, né, eu achando que era mó embromation, e não era. Era porque eu usava, era mais fácil para mim, por exemplo, em vez de falar o get, que é uma palavra que vem do inglês, eu falava obtain, que é o obter, que é uma palavra mais próxima do latim. Só que ela é uma palavra de um vocabulário mais acadêmico, um vocabulário mais proficiente. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, peraí, que agora eu vou ser chique, bem, vou falar inglês chique, né? Então, isso é uma coisa que ajuda muito a gente, tá bom? Então, é uma dica super legal aí para vocês. Bom, vamos lá. Falei um pouquinho dos falsos cognatos, né? Então, aqui, os que são cognatos mesmo, que realmente 90% das palavras parecem e são, tá bom? Mas aí você tem aqueles 10% que não são, parecem, mas não são. Então, actually não é o atualmente, actually é realmente. Library, por exemplo, não é livraria, é biblioteca. Parents é um que brasileiro erra muito, porque parents é pais e não parentes. Como é que é parentes? Relatives. E aí tem o pretend, que eu falei lá no começo, né? Que eu falei lá, que o pretend é fingir e muita gente usa como pretender. Cris, mas aí qual que é? É o intend, que é ter a intenção de. So, I intend to travel when all this ends, when the situations of the quarantine ends, ok? Então, tomar cuidado com esses falsos cognatos. Mas aí você dá uma olhada lá, tem uma lista de falsos cognatos, inclusive procurando na internet a lista dos falsos cognatos mais usados pelo brasileiro, e aí você, ou pelo falante de português, e aí você consegue evitar esse tipo de armadilha, tá bom? Bom, vamos lá. A morfologia já falei para vocês, mas aqui é só um exemplo, né? Com prefixos, sufixos, enfim. Como é que a gente transforma a palavra. Então, por exemplo, eu peguei aqui o verbo to create. E tudo vem do verbo, né? Então, a gente pega do verbo e transforma. Então, to create. Substantivos com create. Creation, creativity, creator. Adjetivos. Creative, uncreative. Olha aí o un na frente que muda a palavra para o negativo. Verbs. Create, recreate. Adverb, creatively. De que maneira, né? Bom, e aí comfort também é um outro exemplo. Comfort, discomfort, comfortable, uncomfortable, comforting, comfort, comfortably. Então, você transforma aí, ó, só de você saber uma palavra e você prestar atenção no stem dela, que é o radical dela, quantas palavras você já não sabe. Então, isso é um boost de vocabulário, assim, uau, é rapidinho, seu vocabulário melhora, ok? E aí, a gente pensando nos verbos mais comuns, a gente tem uma média de 300 verbos que são os mais comuns, que é aquele 80-20. A gente entender pelo menos, mais umas 3.000 palavras. Olha que coisa bonita, né? É rapidinho. Bom, e aí a gramática, né? Gramática é que nem tradução, é um pedacinho do que é saber uma palavra, do que é se comunicar em inglês. E aí você vai saber, né, se é verbo, se é substantivo, se é adjetivo, como é que você usa passado, presente e futuro. O inglês, ele é bem mais fácil do que o português no sentido que ele tem menos tempos verbais, né? O inglês, ele tem 16 tempos verbais, mas a gente só usa 10 tempos verbais. Na verdade, a gente não usa todo. Eu não vou entrar aqui em tempos verbais, porque é uma outra aula, mas só para vocês entenderem que o inglês, o verbo não conjuga. Então, por exemplo, eu tenho o verbo auxiliar e esse auxiliar vai me ajudar a ir para o futuro. Então, por exemplo, aqui rapidinho vou dar um exemplo do que aconteceu comigo uma vez numa aula. Quando eu estava me formando para ser professora, eu falei, por que ninguém me falou isso antes, né? O professor falou assim, gente, vocês acham que tem futuro em inglês? Eu levantei a mão e falei, eu acho, porque eu sempre aprendi, né, futuro em inglês. Ele falou, Cris, mas pensa um pouco, com que a gente forma o futuro? Eu falei, com will ou going to. Ele falou, ok. Aí eu coloco, I will travel, ok? E você não está transformando aquele verbo, você não está conjugando. Você está pondo um verbo auxiliar que vai dizer assim, ó, esse verbo está indo lá para o futuro. Ou você vai usar a partícula going to, que é um ing, que nada mais é de um gerúndio, né? Eu estou indo viajar.
Olha que interessante. Então, o inglês, ele não tem muita conjugação. Ah, Cris, mas e aquele negócio do passado que eu tenho que aprender aquela segunda coluninha ali, que tem regular e irregular? A única conjugação do verbo é no passado particípio e na segunda coluna, para irregulares é ed, desculpa, para regulares é ed e para irregulares você tem que decorar o verbo. Mas se a gente for pensar na comparação com o português, no português eu tenho que conjugar gênero, número e grau e o verbo que conjuga. Eu não tenho nenhum verbo auxiliar para ajudar aquele verbo principal a ir para o futuro, né, presente, passado. Então, eu tenho que saber cada conjugação, gênero, número e grau. Então, o inglês é muito mais fácil, tá bom? Bom, essa era a parte de gramática aí. Depois a gente, né, se vocês quiserem, tem lá os grupos do Telegram, se vocês quiserem me acompanhar, eu dou bastante dica ali, dessas dicas que, fala assim, caramba, né? Eu fui aprender isso, gente, quando eu já estava estudando para ser professora. E eu falei assim, se tivessem me ensinado isso antes, é tão óbvio, é óbvio. E cada tempo verbal no inglês tem o seu verbo auxiliar. E é uma mágica mesmo, que você fala assim, gente, é bem mais fácil, e é bem mais fácil mesmo. Bom, vamos ali para o spelling, né? Muita gente fala assim, ai, Cris, spelling, isso não é coisa de, né, bobo de aprender, né? Uma vez eu estava participando de um processo seletivo aqui e era a primeira vez que eu estava participando de um processo seletivo para um emprego muito legal. E eu me preparei com uma coach, né? E fiz todo aquele trabalho de carreira, não sei o quê, treinei o que eu ia falar, quem era eu, por que eu queria trabalhar naquela empresa. Primeira pergunta do entrevistador, é uma entrevista por telefone. Ele falou assim, deixa eu só verificar o seu e-mail, porque para eu ter certeza que eu vou mandar as informações para a pessoa certa depois. Você pode soletrar o seu e-mail? Aí eu, C for R for Romeo, I for E. Ele parou a entrevista, ele falou assim, olha, se você não sabe nem soletrar o seu e-mail, você não é a candidata para a vaga. E desligou. E eu falei, não acredito. É uma coisa simples, é uma coisa meio óbvia, mas a gente pode usar essas coisas para soletrar, principalmente o nosso endereço de e-mail, né? Como é que soletra, endereço de casa. Hoje em dia a gente nem usa mais muito, mas é importante que a gente consiga fazer isso. E existe um alfabeto, que é o alfabeto da NATO, que todos os lugares do mundo usam esse alfabeto. Porque a gente, no português, a gente fala assim, A de amor, B de bola, C de casa. Mas se você trabalha com viagens, ou se você já ouviu alguém falando de viagens, você usa esse alfabeto aí. Então, para a gente ficar mais correto e todo mundo, o mundo inteiro mesmo entender a gente usa esse aí para soletrar. Então, isso é uma dicasinha aí que vai facilitar principalmente na conversa por telefone, que a gente não está vendo o interlocutor e muitas vezes a conversa pode estar meio truncada, né? Meio craquelada lá que a gente fala, né? Então, você não está escutando direito, mas você pode usar isso aqui que vai facilitar a sua comunicação também, tá bom? Bom, essa era a parte do spelling, precisa aprender sim, tá bom? Bom, vamos lá. E aí, como é que a gente aprende, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, esse é a teoria do aprendizado, né, que eles falam. Então, tudo que a gente lê, a gente acaba absorvendo 10%. O que a gente ouve, a gente acaba absorvendo 20%. Do que a gente vê, a gente acaba absorvendo 30%. Do que a gente vê e escuta, 50%. 70% a gente absorve quando a gente fala. Então, quando eu começo a falar mais inglês, é mais fácil de eu aprender. E quando... Opa! Gente, passei demais aqui, peraí. E aí, quando eu começo dizem que quando você só sabe que você aprendeu quando você começa a falar sobre o que você aprendeu e aí as coisas já vêm naturalmente. Então, quando vem naturalmente, é porque você realmente vai lembrar mais de 90%. Aí é quando você fala e faz o que você fala. Que é o que a gente brinca aqui, que é o walk the walk and talk the talk, né? É caminhar o caminho e falar o que fala. O que fala, então isso é super importante, né? Então, essas dicas, o que eu falo também é que nem aquele executivo, que ele fala, Cris, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Eu falei, não, você não vai falar, fala, porque daí eu já vou vendo qual que é o teu vocabulário ativo. Mas, Cris, eu não sei falar inglês. Tudo bem, fala em português e a gente vai ver quais as palavras que a gente pode usar que são equivalentes, quais as palavras que teriam mais impacto. Eu trabalho muito com sinônimo, principalmente quando eu estou corrigindo ou acertando o currículo, né? Então, eu falo assim, gente, essa palavra não te vende. Vamos ver uma palavra mais legal? E aí a gente vai lá nos sinônimos e você acha uma palavra que seja mais, que tenha mais a ver com a tua personalidade, que te represente melhor, né? Bom, aqui, muito obrigada, né? Eu
tentei falar até bem rápido, que eu vi que o tempo aqui tava quase acabando. Aí só, né, um pouquinho do que eu já fiz na vida. Hoje eu atuo como professora, trabalho como consultora de carreira. As pessoas falavam assim, nossa, mas você vai ser professora? Ixi, né? Mas, assim, depois que eu tive um X no meu currículo, porque eu estava lá com as crianças pequenas e eu não conseguia né, passar nas entrevistas, quando eu falava que eu tinha bebê pequeno, ainda, infelizmente, ainda tem um pouco de preconceito, né, com relação a isso. Eu tomei um X no currículo, mas aquilo me abriu uma porta linda, que é essa porta do ensinar, né? Então, agora, assim, eu deixando 10 minutos para as perguntas, mas se vocês quiserem aí colocar as perguntas, a gente acho que tem ainda uns minutinhos aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Espero que tenha ajudado aí. O roadmap depois eu não sei, daí o Hélio conta um pouco se vai deixar à disposição, não sei como é que vai ser. Olá, aí. Cris, com certeza. Oi. Vou pedir para você depois pedir de poder disponibilizar o material em PDF para botar lá no grupo para todo mundo ficar com o roadmap, né? E também aqui o pessoal está pedindo depois você divulgar o teu Insta também, a Lorena aqui, para botar também o contato aí todo mundo. Bem, pessoal, tomo a liberdade, eu queria só agradecer, realmente foi maravilhoso, uma questão de aprender a língua, se me permite também. Eu fui professor de inglês, eu fui professor de inglês, aí eu fui eu me virei como professor, eu sou do tempo do FISC aqui, que eu vim se lembrar, sou natural do FISC, tenho fluência, falo, tenho que melhorar um pouquinho mais, né? Mas me viro bem, graças a Deus. E acho que uma das coisas que eu sempre costumo dizer que a minha mãe me pôde deixar para mim foi me botar muito cedo no inglês, né? De fazer eu aprender inglês. Então, e tudo que você colocou sobre a importância da língua no início, eu fiquei me lembrando, né? Só 50% do conteúdo do inglês da internet está em inglês. É maravilhoso. E às vezes é isso que acontece. Nós adultos achamos que nem você diz, odeio inglês, odeio. E eu acho maravilhoso. Livros que você pode ler, filmes que você pode assistir, lugares que você pode falar com um americano, falar com uma pessoa da língua inglesa, é maravilhoso. É maravilhoso. Te abre assim um precedente assim inacreditável. Então, meus parabéns. Eu acho isso sensacional. Assim, eu quero agradecer, dar os parabéns. Agora eu acho que vai ser fácil aprender inglês. Exatamente, Tânia. Exatamente, é isso aí. Não tem a questão é aproveitar esse tempo que a gente está aí parado, assim, no caso, infelizmente, né, aprender, porque as pessoas têm essa dificuldade de aprender uma língua. E eu tomei a liberdade, só dar um exemplo, não tirar o tempo da Cris. Outro dia eu estou lá ainda em São Paulo, ano passado, pegando um Uber, e tinha um senhor que era motorista de aplicativo, e ele perguntou, eu tenho um filho de 18 anos, o que tu quer que eu acho que eu tenho que aprender? E a gente, como tu é coach, mentor, a gente gosta de ajudar as pessoas, né? Eu disse, faz duas coisas ele aprender, inglês e programação. Aprende inglês. Se ele aprender inglês, ele vai ter que aprender programação, porque programação é inglês. Então, vai aprender que ele não vai ter problema no mundo de dominar. Então, Cris, muito legal. Eu acho que essa questão de entender e não dizer que é difícil. Eu adorei o roadmap, né? Eu acho que é a intenção. Eu tenho uma dúvida. Pode tenho falar. Uma palavra. Vou começar aqui, pessoal. Eu não consigo. Se tem uma palavra que eu não consigo, por ter sido professor, não adianta. Eu quero que vocês me ajudem a pronúncia, pessoal. Que todo mundo, tá? Como é que eu digo esquilo? Esquilo. Squirrel. 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 Porque escreve squirrel, né? Mas não fala squirrel, fala squirrel. Eu aprendi, esse eu nem vou tentar falar aqui, porque tem uma palavra que a gente trava, que é o dito curto do esquilo. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Para Cris. Cris, qual é a média de aulas, de time? É uma aula por semana? Como é que funciona esse teu método? Quantos meses, anos que um aluno, quando começa, necessita? Excelente pergunta, Tânia. Inclusive, quando eu trabalhei muito com empresa em São Paulo, né? E às vezes eu ia ter reunião com os RHs das empresas, e aí a pessoa falava assim, Cris, então, quantas horas precisa, né? Eu falava assim, 360 horas. Aí eles soltam,
tá louca, né? 360 horas, você tá louca, que a gente não tem dinheiro para pagar aula para você assim. Mas aí, 360 horas, e não sou eu que estou dizendo, isso é Cambridge que diz, né? Para você ter um nível, só para vocês entenderem, a maior autoridade de inglês do mundo, tanto os certificados de Cambridge, né? Eles têm, eles são super. Hoje tem o TOEFL também, que é americano, mas Cambridge é da Universidade de Cambridge e é quem mais tem autoridade hoje em ensino de idiomas no mundo. E Cambridge diz que você precisa de 360 horas. Aí você fala assim, nossa, Cris, 360 horas é muita coisa, né? Mas se você pensar, é 1 hora por dia, todo dia. E fala assim, nossa, Cris, mas aí eu preciso pagar 1 hora por dia, todo dia com você? Não, isso é disposição ao idioma. Então, assim, é num filme que você assiste, é numa leitura que você faz, é numa conversa que você tem. Quando eu cheguei aqui, eu precisava melhorar o inglês rapidinho, né? Eu já tinha estudado no Brasil também, mas eu precisava estudar e melhorar rapidinho para eu poder conseguir um emprego melhor. E aí eu fazia o quê? Eu ligava para os setores de atendimento das empresas e ficava fazendo pergunta, porque como cliente, eles não iam me tratar mal, né? Se eu não soubesse falar inglês. E aí eu ficava treinando meu inglês com essas empresas. Hoje, com o Skype, com o Zoom, com tanta tecnologia. Bela estratégia. É só ligar e falar assim, olha, eu não tô entendendo. Eu ligava assim, meu marido tava assim, Cris, você é doente, né? Eu pegava aquelas tintas de cabelo, na época eu pintava de loiro e tal. Eu pegava assim, eu vou ligar lá e vou perguntar de alergia, vou perguntar se tem algum efeito colateral. Eu perguntava de tudo. Ligava para empresa de perfume, ligava para a indústria farmacêutica, que era um jeito que eu tinha para treinar. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, né? Isso eu tô falando aí de, ai meu pai, 20 e poucos anos atrás, entregando a idade aqui, né? Mas, e quando eu comecei a estudar inglês, eu lembro que a gente no Brasil não tinha aberto ainda o mercado, né, para coisas internacionais. Às vezes eu tinha que esperar um livro por 4 meses. E eu lembro que eu ia lá na biblioteca da escola e falava assim, chegou meu livro? Era um livro importado, né? Chegou meu livro? Não. Chegou meu livro? Não. Eu falava, caramba, né? E hoje é num hit de um botão, né? A gente apertou o botão ali, já tem inglês aí pra gente estudar. Então aproveitem Netflix, que a gente está em casa. Ouça bastante inglês. Ah, Cris, mas e se eu ouvir e não entender nada? Faça um exercício, né? Tenta prestar atenção. Música ajuda muito. Então, assim, tem várias maneiras de você destravar. Eu tive uma aluna que ela falou assim para mim, Cris, se eu fizer 1 hora todo dia, eu aprendo inglês rápido? Eu falei assim, aprende. E ela estudava todo dia 2 horas. E ela, em 6 meses, melhorou o inglês assim, ó. Mas foi incrível. Que até eu falei, só se ela for muito disciplinada. E foi, e aprendeu, e falou. E eu falei, uau, porque é isso, né? Tem os 50% do professor, mas tem os 50% que é só o aluno. Aprender é só você pode fazer por você mesmo, não tem jeito. Eu acho Muito legal, obrigada. muito legal, assim, eu acho que serve de referência, acho que vou reforçar o aprendizado do inglês, porque quando você quer conversar com alguém que você admira, você quer conversar com alguém sobre inglês e você não domina a língua. Até teve uma situação, foi ano passado, a gente estava num evento em São Paulo, eu e a Alessandra, e a maioria, e nós tínhamos uma palestrante americana, né? E ela veio lá e conversando e tudo, e é muito engraçado que, assim, uma hora num grupinho, eu comecei a falar com inglês com ela, e tinha o tradutor, mas eu conversava em inglês. Quando ela disse assim, que eu comecei direto, eu não precisou do tradutor, eu falei direto assim, ela disse assim, oh, English, thank God. Né? Porque fica mais, e assim você se sente tão assim, ó, eu realmente, pessoal, quem puder aprender com a Cris aí, aprenda. Te dá um domínio, te dá uma satisfação de você poder falar com outra pessoa. E não tem que dizer você eu falar com alguém em português, falar com um nativo, entende? Você pegar com uma pessoa, conversar, trocar ideia, sentar ali, ficar 1 hora batendo. Eu já fiquei 2 horas, uma vez no Rio de Janeiro, sentado do lado de um francês, não minto, de um sul-africano, falando inglês, que era 2 horas até Angra dos Reis no ônibus. E batendo papo em alto nível. Assim, não tem coisa assim, por isso nós que passamos, vamos dizer assim, que nem, não revelando a idade, né, Cris? Né? Não revelando a idade, eu também, né? Deixa assim, eu também, eu sou do, se eu vou revelar que foi lá com 14, 15 anos que eu aprendi, né? Então, é maravilhoso, pessoal. Realmente, aproveitem, vão aprender inglês. Aqui tem alguns mentorados nossos aqui, dizem que eu sou assim, porque não adianta. A gente até comete o erro. Quando você está dando uma ferramenta para alguém e você esquece de dizer fala que aquilo ali é em inglês. 80% de uma ferramenta legal, que até no intervalo eu estava fazendo umas coisinhas que é em inglês. Aí tu tem que mexer nela.
Aí tu tem que botar para o tradutor, e aí, novamente, o que a Cris falou, o tradutor não vai te traduzir, vai te fazer uma tradução, né? Não necessariamente a interpretação do que você quer dizer, né? Era muito legal, assim, muito assim. Fora a possibilidade de cinemas, mas a conversa, não existe coisa que não, assim, que você vê a valorização de estar num país estranho, ou falar com um americano, falar com uma inglesa, ou falar com qualquer pessoa que ela domine inglês. É isso. Eu vou Ajuda mesmo. agradecendo. Eu acho que meu limite foi 1h. E eu agradeço ao seu também, né, Cris? Aí mesmo, a gente Meu Deus, esquece que estamos eu, aqui assim, 1h já. a gente esquece isso. Desculpe, meninas. Vamos lá, vamos Imagina, terminar. eu tô super ligada aqui, que eu tô Aqui no trabalhando Brasil com é isso. 9 da noite. Então, Desculpe. a Cris está lá em Londres, eu estou em Lisboa, né? Mas então... E aí eu estou mandando um beijo para todo mundo. Meninas, também um convite para entrar no nosso site integralwoman.com.br, integralwoman.com.br. Tânia, se você quiser depois, nós temos o grupo do Instagram, lá do Telegram, talvez qualquer coisa você deve ter entrado por lá, ou a Cris tem um acesso, quiser deixar os dados lá também, divulgar o grupo aí de vocês lá no grupo. A ideia do grupo é essa troca aí, pessoal, tá? Essa troca aí, principalmente de vocês. E desculpe aí, vamos ter exatamente, se alguém quiser, vou pedir depois a Cris colocar lá o material, né? E também dúvidas, contatos e tudo, ela tá lá no grupo, pessoal, para quem quiser aprender, tá? Aí já tá colocando aqui no grupinho, aqui, vou botar depois lá no chat, maravilha, aqui já vou botar aqui no chat depois, tá? E porque a gente esquece, né? O pessoal tá falando internacional, é 1h, né? E nós aqui estamos tranquilos, 9h, tranquilo, né? Tá bom, pessoal? Vou sair, gente. Tá, Certo, Tânia. beleza. Então, Cris, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Eu A que tua disposição de agradeço. você ter ficado realmente ficou até mais tarde, 1h. A gente, para nós, né, pessoal, que não tem essa noção de horário, quando eu estava aí, eu sabia o que era isso, tá? Muito agradecido Para mim é um pela atenção. prazer. Vai ser muito, muito legal, tá bom? Não, é um E de prazer todos para aí. mim. Muito obrigada. Até eu lembro que quando eu estava aí no Brasil, minha mãe falava assim: Nossa, Cris, para você o dia tem que ter mais de 24 horas, né? Aí agora eu ligo para minha mãe e falo: Mãe, eu dei um jeito, meu dia tá com 28 horas, tá? Aí ela falou: Você é louca. Mas me ajuda, Maravilhoso. eu gosto muito. Tá bom. Então, Pessoal, foi um muitíssimo prazer. obrigado Obrigada. por todos que estiveram aqui conosco, todos que acompanharam. Ah, a gente só precisa de uma coisa, a foto. A foto, é Liga, todo mundo verdade. tem que ligar a câmera, Toda por vez. favor. Arrumem o cabelo, ajeitem isso. A foto, todo mundo ligando. Olha assim, né? As meninas, todo mundo ajeitando o cabelo assim, né? Eu estou precisando urgente cortar o meu, que já não tem como controlar ele. É brincadeira. Tá bom? Isso. Vou deixar o Damiano, que ele tira a nossa, né? O fotógrafo principal aqui, ele tira. Tudo beleza? Tirando foto, pessoal. Maravilha. Tem 2 duplas aqui. Vou botar mais uma outra tela, Damiano. Tira de novo. Tá aí para não perder nada. Beleza? Tirou. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. De coração, todos que acompanharam, que estão lá no grupo, que estão participando das masterclasses. Uma Páscoa maravilhosa, muita felicidade com seus familiares, aqueles que estão longe, mas aqueles que puderem dar ainda aquele abraço forte. Muito, muito obrigado por estarem aí no nosso projeto, de estar contribuindo. E se alguém tiver ainda, eu recebo algum outro tema, conteúdo que achar interessante, bota lá no grupo, a gente vai arranjar alguém, a gente vai fazer, que vai vir agora algumas outras ideias aí para a semana que vem. Tá bom? Muito obrigado. Mais, Cris, gratidão. Obrigadão. Gratidão, Hélio. Obrigada Sucesso. pela Boa noite a todos oportunidade. aí. Obrigada, gente. Tchau, Beijos, tchau. beijos. Tchau, tchau.